Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Você que está nos prestigiando nesse exato momento, receba da equipe Caminhos da Consciência um grande, um imenso, fraternal abraço do seu amigo e irmão Newton Schultz. André Mota gravando, filmando em dupla função hoje aqui no estúdio, para que tudo chegue bacaninha e redondinho para vocês. Gravando, como eu sempre divulgo, se você quiser ver como esse programa foi feito, basta você acessar a página do YouTube. Ali você coloca o meu nome, Newton Schultz, e ali o primeiro ícone que vai aparecer é o da página que a gente posta ali. Eles mesmos, os meninos aqui que produzem o programa, eles que postam os programas gravados. Então já estamos numa série, acredito, desde outubro e novembro, postando todos os programas da Rádio Mundial lá na íntegra, colocando os temas, tudo liberadinho para você poder assistir. Tem outras coisas também, tem alguns trechos de atividades que eu posto ali também, mais de 1 hora das palestras que eu executo no final de semana, com temas diversos. Então tudo está ali para você poder assistir, para você poder curtir. Fique à vontade, o canal é aberto, o canal é de vocês. Então é isso, queridos ouvintes. Hoje eu vou conversar com vocês sobre religião. Vamos tentar entender da onde foi formado esses princípios de religião, por que ter uma religião, quais os verdadeiros preceitos, na minha visão, no meu ponto de vista, de acordo com os meus estudos, o verdadeiro significado da religião, que vem do religar, do latim. Então vamos conversar sobre esses pontos, depois vamos entrar um pouquinho em algumas religiões da humanidade, não posso dizer as principais, mas pelo menos as mais conhecidas, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que ele é bem bacana quando a gente começa a entender da onde veio isso, né? Quando a gente fala de religião, pelos estudos que eu fiz, a gente precisa entrar nos primórdios da humanidade. Eu sei que é um assunto que eu trato quase sempre aqui, sempre falo com vocês, né? Mas é importante ter um entendimento desse ponto, né? A humanidade, ela passa por ciclos evolutivos, nós não estamos completos. Daí vem o religar, voltar à fonte, a religião. Mas vamos entender o que seria essa fonte. Quando nós falamos dos reinos anteriores, como eu sempre falo aqui no meu programa, são reinos completos. Eles estão na evolução? Sim, mas eles já estão completos. Se você pensar no mineral, vegetal, animal, eles seguem o seu influxo junto com toda essa evolução, mas eles já passaram por suas etapas evolutivas, eles já chegaram onde eles tinham que chegar de acordo com a consciência do reino. O mesmo já não acontece com a realidade do ser humano. O ser humano, ele ainda está num momento evolutivo que nós representamos um 5º momento, agora na atualidade, de 7 que vão fechar o que nós chamamos da etapa humana, que aí vamos entrar na era dos andrógenos, dos anjos, dos semideuses e deuses, até que todos nós, de uma forma ou outra, nós vamos voltar à fonte, ou à parte criadora de tudo, isso que seria a fonte, que aí você dá o nome de Deus, grande arquiteto do universo, não importa. Mas o que interessa para nós entendermos a religião, isso está associado a uma etapa humana que nós chamamos de Lemúria, aonde a humanidade ela estava meio preguiçosa no sentido da evolução. Ela estava tutelada diretamente pelas hierarquias criadoras que estavam projetadas na face da Terra, que seriam os anjos que estavam em função aqui no planeta, e nessa terceira etapa, que foi a Lemúria, o ser humano era muito dependente. O ser humano ele praticamente não desenvolvia o que hoje nós chamamos de livre-arbítrio. Se ele era tutelado diretamente pelos anjos que estavam ali, ele não tinha aquela referência do que é bem e mal, então ele não errava. Ele só fazia e produzia com os apoios integrais dessas consciências que o acompanhavam, que seriam os anjos criadores, vamos dizer assim. Mas o que nós precisamos compreender? Quando esta etapa, ela praticamente emperra e não anda, o grande arquiteto do universo, através de uma providência divina, ele ocasiona o que nós chamamos da famosa queda dos anjos. E quando os anjos eles caem,
no sentido de projeção de consciência na humanidade presente, começa o desenvolvimento do livre-arbítrio. E quando nós falamos da Taraka Maya, eu nem gosto de ficar utilizando muito esses termos orientais, prefiro falar de uma forma direta no nosso idioma. Quando houve essa guerra celeste, o que ocorre? Eles caem como consciência, a gente sabe muito bem que isso a gente narra a história de Lúcifer e Micael, Lúcifer se revestindo do mal presente e Micael do bem. Então, quando esses dois anjos como hierarquia caem na face da Terra, o ser humano e todos os reinos recebem um impacto da consciência deles. Então, esse lemuriano, que era um andrógeno bruto, como referência que eu sempre cito, os Moais da Ilha de Páscoa, ali nós poderíamos dizer que é um dos últimos redutos lemurianos na face da Terra, porque eles esculpiam a própria semelhança, né? Se você estudar um pouco sobre a Ilha de Páscoa, se fala dos gigantes ancestrais, quando o pessoal começou a chegar ali, investigar o que representava a Ilha de Páscoa, existiam ainda resquícios dessa civilização fantástica. E o ser humano, ele era andrógeno, então quando caem os anjos, o ser humano se polariza. Aí começa a surgir o que com o tempo se firma com a polaridade do sexo ou do princípio masculino e feminino, e também o livre-arbítrio, o bem e o mal. Existe tudo jogado no contexto evolutivo até hoje no princípio da polaridade, que é um dos 7 princípios herméticos. Mas aonde está a chave? Quando esses anjos caem, nesse período, que são milhões de anos atrás, o que ocorre? O ser humano que ali estava recebendo o impacto dessa consciência não foi no sentido dele ver já os anjos. Os anjos estavam muito sutis, então eles eram apenas um padrão vibracional que impactava todos os reinos nessa época. Então o que ocorre? Com esse impacto vibracional de consciências de um 5º momento e também de um 6º momento, sendo que nós estamos num 4º, e nessa época também é um 4º momento, um 4º dia da criação, por uma fácil compreensão, o ser humano foi se aprimorando. Conforme o ser humano se aprimora, os anjos que estavam somente no seu sentido vibracional, eles começam a ter a possibilidade de encarnar nesses corpos. Não é nem reencarnar. Reencarnar é voltar de uma encarnação que já ocorreu. Foi a primeira encarnação desses anjos. E esses anjos entrando nesses corpos que estavam aprimorados, o que ocorre? A humanidade começava a perceber que existiam seres diferenciados ali. E esses seres diferenciados que traziam o conhecimento de um momento futuro da humanidade, que agora já começa a estar presente, agora no ano de 2016, eles começam a adorar esses seres. Então daí que através dessa adoração começa o sentido da religião. Aquele lance da doutrina, aquela coisa de seguir, de observar, de aprender, de desenvolver essa conexão com esses princípios superiores. Então, esses seres especiais, que eram esses anjos encarnados, eles começam a ser adorados. Então, começam construções de templos ciclópicos nessa época, que a tecnologia onde eram construídos esses templos ou esses grandes monumentos que estão todos soterrados na atualidade, pouca coisa sobrou na face da Terra, que a humanidade, quando observa, os seus pesquisadores não entende como isso pode acontecer. Basta você pesquisar um pouquinho no próprio History Channel, para tantos programas falando dos extraterrestres, etc., que na verdade eram consciências que estavam presentes aqui. Então, quando nós falamos de religião no sentido de religar, nós estamos falando dessa época muito, mas muito anterior ao que nós temos hoje como humanidade. Então foi este período que correspondia à Lemúria, que com o tempo formou a Atlântida, quando esses anjos que estavam ali e tinham os seus seguidores e adoradores começaram a se miscigenar com a humanidade, porque eles estavam num corpo humano encarnados. Então essas misturas, elas são faladas
citadas nas escrituras de Enoque, como os vigilantes silenciosos, onde você tem a consciência de anjos se misturando ou mesclando com a realidade dos seres humanos, surgindo os Geburins e os Nefelins. Depois nós temos a própria mitologia grega, bem mais lá para frente, comentando sobre essa mistura, onde você tem os semideuses através de toda a mitologia. Então, quando nós falamos de religião, nós estamos falando de um ponto muito, mas muito, muito, muito anterior, onde ela teve essa adoração como princípio, e até hoje nós precisamos compreender que nós temos, desde essa época, determinadas linhas de conhecimento que perpetuam isso, daí que vem as sociedades iniciáticas. Então, todas as religiões que possuem os seus mestres como epicentro, a gente vai falar um pouquinho delas agora, todas elas, em sua maioria, tinham nos seus primórdios, através do seu mestre manifestado. O que seria o seu mestre? Por exemplo, o Buda no budismo, o Cristo no cristianismo, o Maomé no islamismo e etc. Então, nós, quando começamos a interpretar as religiões, nós vamos entender que no sentido prístino delas, quando esses mestres estavam presentes na face da Terra, eles perpetuavam essa sabedoria ancestral que representou essa miscigenação de milhões de anos atrás. Porque quando se forma, voltando para aquela parte histórica que eu estava falando no início, quando se forma praticamente esses anjos reencarnados na face da Terra, começa o que nós chamamos de Atlântida. Então, a Atlântida, esse período fantástico da humanidade, nós já tínhamos tudo acertadinho. Os anjos, eles criaram templos ciclópicos na face da Terra, em comunhão com as estrelas, porque é o lugar de onde eles vieram. Não existia ainda o governo oculto do mundo, como hoje nós falamos, onde estão os mistérios de Agartha, os mistérios de Shambhala. Nessa época o governo era exposto, porque essas hierarquias e esses seres que traziam esses princípios do futuro que a humanidade tem a obrigação de se religar para se desenvolver, isso era exposto na face da Terra. Aí está a especialidade dessa outra civilização, que foi anterior à nossa, que nós chamamos de Atlântida. Então, todos esses resquícios que sobraram depois dessas grandes catástrofes, onde toda essa consciência foi deturpada na Atlântida, aí nós temos os egípcios, nós temos muitas civilizações do Oriente, nós temos aqui nas Américas os maias, astecas, incas. Todos esses seres, eles representavam civilizações que só sobraram dessa época. Mas antes, todas essas civilizações estavam juntos desses seres de hierarquia. Mas como a humanidade deturpou o verdadeiro sentido do religar, porque quando esses seres se projetaram aqui para provocar um aprestamento evolucional, para que a humanidade, como eu falei no início do programa, aprendesse a desenvolver estados de consciência superiores para retornar à origem através do seu letargismo, o que ocorre? Esses seres e essas civilizações que ali estavam passaram todo esse conhecimento para a humanidade, distribuíram essas forças e essas consciências, e o que ocorre com isso? A humanidade, tendo o livre-arbítrio, acabou pendendo mais para o lado do mal, e acontece o final da Atlântida com o grande dilúvio, que aí também temos o lado simbólico da Arca de Noé, que se você pensar na Arca de Noé, é infantilidade você pensar numa arca onde tem bastante animais ali. A Arca de Noé é simbólica. Se você pegar Noé e você inverter a palavra, você tem a palavra Eon. Eon de Edom, ou de Éden, ou de paraíso. Então, vários seres, quando ocorre essa grande catástrofe atlântica, eles são preservados. Aqueles que seguiram o religar, no sentido da religião, no sentido verdadeiro. Então, poderíamos dizer que um portal se abre e eles foram preservados em determinados locais especiais, para que depois que todo aquele tumulto na face da Terra, no sentido de catástrofes e a grande inundação, eles se projetassem na face da Terra para dar continuidade à evolução. Então, quando isto ocorre, gente, que fique gravado, houve uma deturpação do que hoje nós chamamos de religião, porque todo o conhecimento que religava o ser humano à fonte foi utilizado para o lado egóico, mas não o egóico divino, para o lado egóico puramente pessoal e humano. Daí que você pega muitas vezes vários seres especiais falarem: toda religião é boa.
O que não serve ou que deturpa o lado bom da religião é o lado pessoal do ser humano. Então a gente tem que estar muito atento a esses pontos para compreender como a gente trabalha a nossa evolução. Então vamos dar sequência ao programa. Então nós temos o final da Atlântida e começa uma nova etapa evolutiva que representa a nossa, que nós somos chamados na tradição de arianos, porque quando inicia a nossa evolução há aproximadamente 1 milhão de anos atrás, a era vigente era a era de Áries. Daí que Áries é o primeiro signo do zodíaco e por isso que nós somos chamados de arianos. Aí vem vários mitos, várias convergências com esse pensar. Se você pegar o Agnus Dei ou o Cordeiro de Deus cristão e por aí vai, para entender as escrituras da época primordial do cristianismo. Então, quando nós estamos falando desse início evolucional que representa a nossa consciência, vamos entender a religião um pouco mais atualizada. Então, na época, a religião estava diretamente como fonte ligada a esses seres especiais ou anjos reencarnados com a humanidade. Deturpamos, não trabalhamos a religião ou religar, que é o verdadeiro sentido da palavra de religião, nós deturpamos, então nós nos desligamos em vez de religar. Religar o que representa? Ligar novamente uma consciência que está dentro de nós. Então a religião atualizada, ela ocorre praticamente há 1 milhão de anos atrás, no sentido que esse governo que era exposto na Atlântida, ele passa a se tornar o governo oculto do mundo. Esta é uma chave para a gente compreender. Existe uma interiorização dessas consciências, daí que você pega até em desenhos animados do Walt Disney, quando se fala de Atlântida, ela está no fundo do mar e ali tem consciências, isso realmente procede. No nosso planeta Terra, na sua parte interior, é onde existe realmente a seiva da vida que anima todas essas consciências que estão projetadas aqui. Então essas consciências adentram nos mistérios do interior do planeta Terra, fazendo a constituição do que várias tradições hoje chamam de Agartha no Oriente, Avalon nos Celtas, Shambhala, Shangri-La, Eldorado espanhol, não importa o nome que você dê. Aí a gente pensa, a gente fala assim, mas como assim interiorizar? O planeta Terra, ele é análogo à humanidade como vibração de consciência coletiva. Se você pensar em ti mesmo, onde estão todos esses potenciais? Você possui uma coluna vertebral onde tem a seiva da vida que passa por ela e você tem 2 centros de força, um no topo da sua cabeça, que é o chakra coronal, que poderia representar, em relação ao planeta Terra, o Polo Norte, onde você tem a incidência de energias celestes, e você tem na sua parte inferior, o chakra Muladhara, que representa a parte correspondente ao chakra raiz, que seria o Polo Sul. Então o planeta Terra, ele possui esse eixo, ou esse tubo cósmico, que vai da parte norte e da parte sul. Daí que você entende na incidência norte, a aurora boreal, que representa os reflexos da consciência que estão presentes nesse tubo. E várias estrelas especiais, a estrela polar, a estrela Sirius, que na verdade são sóis, iluminam como incidência essa calota polar norte, fazendo com que exista essa consciência, essa seiva de vida celeste que se manifesta no planeta, fazendo toda a combustão da energia como resposta dessa energia que está nesse tubo cósmico, através das cidades agartinas, que é o termo que eu prefiro utilizar, que estão como se fosse um fio enrolado nesse tubo cósmico, iniciando na primeira cidade no Polo Norte e depois no Polo Sul, a 7ª cidade, onde nós temos os portais para Shambhala, que representaria a 8ª consciência. Então, todas essas realidades, queridos ouvintes, nós precisamos entender que começam a se projetar na face da Terra através de seres especiais. Então, quando nós falamos de Cristo, Krishna, Moisés, Buda, Maomé, todos esses seres são projeções dessas dimensões espirituais que estão no planeta, que vêm chocar com os valores desgastados na face da Terra, para que exista uma convergência ou um religar novamente ativo. Por isso que eles vêm. Esses seres na tradição são chamados de avataras, budas, yoganãs, não importa o termo que se utilize. Sempre quando eles vêm.
e eles despertam porque eles também têm que passar pela iniciação aqui na face da Terra. Daí que você entende a história mais clássica aqui no nosso país, a história do Cristo. Vocês acreditam mesmo que o Cristo ficou trabalhando como carpinteiro? Ele saiu com um apóstolo fantástico que foi José de Arimateia, quando no início da sua adolescência, com 13 anos, e ele passou por várias iniciações, ele passou pelo Egito, ele passou pela Índia, ele assimilou todos esses processos dessas religiões vigentes para criar uma religião nova. É aí que está a chave. Vamos falar um pouquinho dessas religiões. Então, toda a criação dessas religiões, na verdade, elas são projeções desses seres especiais que vêm para a face da Terra fazer a renovação do religar. Nós estamos num momento atual, aonde podemos dizer que uma nova religião vai ser criada, uma religião unificadora. Agora eu peço para os ouvintes, por favor, quando as pessoas escutam eu falar assim de uma nova religião que vai unificar, aí começa um misticismo em cima das minhas colocações que são extremamente errôneas e não convergem com o meu pensar. Aí as pessoas falam de nova era, de novo isso e aquilo. Um projeto que é uma fantasia pura que circula pelo YouTube ou pela internet chamado Blue Beam, que falam que existe um projeto de algumas potências que vão projetar hologramas dos grandes líderes da religião, vão provocar terremotos na face da Terra para que se unifique um pensar e continue um domínio. Me desculpem, mas na minha visão é uma tremenda de uma infantilidade ficar acreditando nessas besteiras, nessas bobagens que estão presentes na internet. Sempre quando nós falamos de uma nova religião, que não tem nada a ver com nova ordem mundial, isso é uma tremenda de uma fantasia também, ficar acreditando nessas besteiras, nós estamos falando de um ser manifestado na face da Terra, que será inevitável através dos seus feitos, da sua vibração e da sua consciência, que são os avatares presentes aqui, que sempre vem, não duvidem disso. Aí cada religião coloca, vai ser o retorno do Krishna, do Buda, do Cristo, não importa. Eles vêm com a consciência, vibrando os valores de um novo contexto evolutivo para chocar com o velho. Se nós pegarmos um exemplo, o hinduísmo antiquíssimo, Krishna veio e através das castas hindus ele colocou todo aquele processo ligado à Era de Touro, firmando essa religião que tem os seus preceitos fantásticos. Se nós pegarmos o judaísmo, um outro exemplo, dizem que o início do judaísmo como religião, século 8 a.C., onde nós temos o Pentateuco de Moisés, outro ser especialíssimo. Se nós pegarmos o budismo, Buda era filho de pais hindus, então ele viu que a religião precisava ser religada e com isso ele sai e se torna o grande Buda, o grande ser, que com o tempo os ensinamentos dele se tornam o que hoje nós chamamos de budismo. Se nós pegarmos o Cristo, como eu acabei de falar no programa, com José de Arimateia e com outros adeptos especialíssimos, ele passou por aquela região, a região da Índia, absorveu a parte do budismo, a parte correspondente também ao hinduísmo, e ele traz, fazendo a renovação do que no futuro eclode como cristianismo. Se nós pegarmos o próprio islamismo, praticamente 600 depois de Cristo, uma religião mais atual que está muito presente, não confundir com o Estado Islâmico, é ignorância confundir os ensinamentos de Maomé, esse ser de uma estirpe fantástica, que coloca aquela escola onde todos os profetas são falados, todos esses seres, sendo que no islamismo ele é colocado como último. Aí existem convergências e divergências, mas um lado fantástico que está ali. Nós podemos pegar, atualizando um pouco mais, em 1850 aproximadamente, a família Fox, com o espiritismo sendo formado ali nos Estados Unidos. Depois você pega um pouquinho mais adiante, 1875, a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky se firmando em Nova York, em uma reunião com Henry Olcott, seu parceiro direto, e depois a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky abre caminho para várias sociedades iniciáticas. Então nós vamos entender que esses valores sempre estão presentes. E o momento atual é a gente começar a entender que na Era de Aquário, agora ano de 2016, vem uma nova consciência, vem novos Budas, vem novos avatares que vão firmar essa síntese que vai representar um novo religar para todos nós. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo e você quer
entrar mais a fundo nessa consciência que eu coloquei aqui na minha visão, eu convido vocês a fazerem parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a sociedade que eu pertenço. Ali você, como livre pensador, você entra na iniciação, você começa a entrar nesses mistérios que, na verdade, agora estão totalmente desvelados, para você mudar a sua forma de pensar. Você está afim de saber aonde existe uma sociedade próxima a você? Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. E com isso eu indico para você, me informando a localidade, qual o departamento mais próximo. Ou você pode fazer online, por esse mesmo e-mail, independente de onde você estiver no planeta. caminhos2005@terra.com.br. Que o religar verdadeiro vibre firme em nós, em sintonia com os Budas de Aquário. Um grande e fraterno abraço, até o próximo sábado.